Só confirmando essa parte sua, a respeito da filiação em relação ao corpo, a gente tem aquele texto lá de Romanos 8:23, né? E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, a redenção do corpo vai ser a concretização da filiação, né? Então, certamente seremos filhos plenos, né, pela redenção do corpo. Então, o corpo é o tabernáculo, né? Então, através desse corpo que o filho vai e o pai, o filho vai habitar, e com o filho, o pai e o Espírito Santo, né? Que nele tem a plenitude da divindade. Então, eu creio assim também, né, que seremos plenamente filhos com esse corpo transformado, né? Que é o fim, né, da nossa fé, a salvação da alma e depois do corpo, né? Então, hoje nós somos filhos em potencial, né? Mas quando ele se manifestar, realmente seremos filhos plenos. E com certeza só seremos em corpo, né? Assim como Cristo hoje é um Deus corporificado. Eu creio nisso também. A única ressalva que eu faço é em relação a antes da encarnação, né? Que você colocou, que você crê como ele sendo a palavra, né? Então, se for analisar, eu não, se tem algum outro texto que mostra isso, além de João, de 1 João? Tem outra referência que você pode basear essa visão que ele era só a palavra? Não sei se você tem. Eu não achei nenhum outro texto que confirma isso, né? Essa questão. O que você mesmo tem declarado nas reuniões e nós temos concordado. Nós somos a boca de Deus, nós somos a palavra de Deus, né? Então, nós somos a palavra de Deus. E eu não sou a palavra, mas eu sou a palavra de Deus. Então, quer dizer, quando eu coloco simplesmente, não sei se foi essa a intenção, tá? Mas quando eu coloco que ele é a palavra de Deus, eu estou negando a natureza separada dele e do Pai. Ele é a palavra do Pai. Quer dizer, então existiu o Pai e a palavra do Pai se encarnou, né? É como se ele existisse como palavra unicamente, não como um ser separado, né? É como se ele passasse a existir como pessoa somente após a encarnação. E antes ele era só a palavra do Pai, entendeu? Então, assim, eu creio que dessa maneira, eu acho que limita um pouco a origem dele, né? A pré-existência dele, né? Nesse sentido. E você pega aquele texto lá de Hebreus, né? Quando fala do sumo sacerdote, quando fala de Melquisedeque, né? O que fala lá em Hebreus 7, né? Versículo 2 e 3. Para o qual também Abraão entregou o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome quer dizer rei de justiça. Em segundo lugar, rei Salém, significa rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem origem nem antepassado, sem princípio de dias, nem fim de vida. No entanto, por ser a semelhança do Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, comparando Melquisedeque ao Filho de Deus, né? Então, assim como Melquisedeque, que a gente, né, colocou como sendo o Espírito Santo. Então, assim como o Espírito Santo, né, não tinha princípio de dias, nem fim de existência, né, nem filiação, mas sempre existiu, né? Porque ele era semelhante ao Filho de Deus. Quer dizer, então o Filho, ele era semelhante ao Espírito, quer dizer, então ele também não tem filiação, ele não tem origem de dias, nem fim de existência, né? Então ele não é um ser criado, né? Porque ele é semelhante ao Espírito. É o que está bem claro aqui, semelhante ao Filho de Deus, né? Sem princípio de dias e sem origem, né? Sem filiação. Quer dizer, ele já existia desde a eternidade, né? De acordo com o Pai, né? Aí você pega outro texto lá de Filipenses, tá? Filipenses 2:11. 2 a partir de 5 a 11. Tá? Filipenses 2, 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Quer dizer, ele era plenamente Deus, plenamente a natureza de Deus, mas quando encarnou, ele abriu mão dessa natureza que ele já tinha em Deus, né? Assumindo a forma humana. Quer dizer, ele se esvaziou do que ele já era. Ele tinha uma natureza divina e se esvaziou para se tornar igual aos homens. E depois Deus exaltou, restabelecendo essa glória que ele já tinha antes, né?
como filho de Deus. E você pega vários outros textos, né? Quando Deus vai justamente colocando essa questão, né? Dessa pré-existência dele, né? Você pega aquele texto de Hebreus mesmo, né? Hebreus 12, desculpa. Hebreus 12, versículo 2, né? Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, né? O qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, né? Desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Quer dizer, então ele, Jesus, né? Por causa da alegria que foi proposta. Onde que foi proposta essa alegria para ele? Antes da encarnação. Então, antes de ele encarnar, ele recebeu uma proposta do Pai de encarnar, né? Quer dizer, então ele era um ser que já existia, né? O verbo estava com Deus e era Deus. Quer dizer, estava e era, né? Quer dizer, ele não era o Pai, ele era um ser divino, né? Que estava com o Pai, né? E era a palavra do Pai, quer dizer, o Pai falava através dele, como nós falamos através de Cristo, né? Então o Pai falava através dele. Ele era a palavra do Pai, ele manifestava o Pai, assim como Moisés foi a palavra do Pai diante de Faraó, né? Então, assim, acho que só nesse ponto eu quero colocar, há uma, não sei se foi essa a intenção, mas dá a ideia de a gente limitar Cristo a uma palavra do Pai e tirar a natureza pré-existência dele, tá? Foi só nesse ponto que eu queria colocar minha opinião. Demais, eu creio 100% igual a você, vejo claramente igual a isso, né? Eu só vejo justamente isso, ele já existia antes, né? Ele é Deus, plenamente Deus, como o Espírito Santo é e como o Pai é. E se manifestou agora, né, em corpo e ressuscitou em corpo. E está em corpo na presença do Pai. E nós em corpo estaremos nele. Tá? Então, a única colocação que eu queria fazer é nesse sentido. Amém, Paulo? Paulo, eu devo ter me expressado mal, mas o que você colocou perfeito. Foi muito bom porque você trouxe versículos para embasar tudo que foi falado. Quando eu falo que Jesus era o verbo e o verbo estava em Deus, eu não estou tirando a presença de Jesus. Jesus não se expressava ali como Jesus. Ele começou a se expressar como Jesus quando ele encarnou. Por isso que eu disse que houve a manifestação do Filho. O Filho já existia no Pai. Nós já existíamos no Pai. Tudo já existia no Pai. Né? Existia o Pai, a palavra, que é o próprio Jesus, mas Jesus só se manifestou quando ele se tornou humano. O Filho só conseguiu se manifestar quando ele se tornou humano. Você vê que todo o Antigo Testamento, o Pai não fala do Filho, porque existia um plano maior, que precisava que ele se tornasse humano, com o corpo humano, para que ele manifestasse o poder nesse corpo humano, filho, para que nós pudéssemos ter essa característica, Paulo. Por isso que eu não falei, mas eu não creio que ele não existia, ou que ele só era a palavra do Pai, não. Ele já estava lá no Pai. Tanto que no versículo 2 fala que a luz iluminou lá, né? E essa luz é Jesus. Eu sou a luz do mundo. Aí, quando eu falo que ele era a palavra, ele era a vida, é porque ele não tinha se manifestado ainda como Jesus em corpo. Mas Jesus em corpo é a palavra, é a vida, é a luz, ele é tudo que ele era, e João falou. Só que agora em corpo e se manifestando como filho, né? Então, essa foi a minha ideia. Talvez eu não tenha conseguido passar, mas muito bom, porque o Espírito Santo lhe tocou e você conseguiu complementar essa ideia. Eu creio como você crê. Jesus já estava lá. Amém, amém. Nós já estávamos lá, né? Tanto que nós recebemos a proposta, Jesus também recebeu uma proposta, você vai e vai ser chamado Jesus. Ele era chamado o Verbo. Ele não era chamado Jesus. Ele não tinha, ele recebeu esse nome Jesus quando ele encarnou. Por isso que eu não falei que era Jesus lá. Era o Verbo porque ele não tinha o nome de Jesus, né? Não tinha o nome. É Jesus, é o Cristo, não. Mas o Pai já sabia que ele era Jesus. Ele já sabia quem ele era, a natureza dele. De Jesus
e depois de Cristo Jesus após a ressurreição. Mas perfeito isso aí, eu creio desse jeito também. Só que ele não tinha esse nome de Jesus lá. Só isso. Por isso que eu digo que não existia Jesus, mas não é que ele não existia. Ele não tinha esse nome, ele não tinha corpo, e ele não tinha manifesto esse corpo para manifestar a glória do Pai. Mas perfeito que você falou. Sou um com você nisso daí. E muito obrigado pelos versículos que vieram só confirmar isso aí, né? Amém, amém.